Então, iniciando aí, né, nossa aula de hoje, nós iremos ver a política de saúde mental, tá? Aqui nós iremos entender a construção da rede de saúde mental, que é conhecida como RAPS, RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, tá? Eu mandei, juntamente com alguns slides dessa aula, um manual da reforma psiquiátrica para vocês, tá? E, assim, a aula é baseada no manual. Então, quem já leu, né, vai ficar recordando aqui o que leu. Quem ainda não leu, eu recomendo ler, né, para melhor absorção aí do nosso conteúdo, ok? Está lá no Canvas já para vocês, certo? Então, pessoal, lembrando que a política de saúde mental, nós vamos falar muito o que nós falamos na aula passada, né, na aula de percursos históricos, porque, como eu falei para vocês, nós ainda continuamos essa reforma psiquiátrica, né, nós ainda continuamos com o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a abertura das instituições extramuro, né, que são os CAPs, residências terapêuticas, programas e tudo mais, tá? Daí, pessoal, nós adentramos aqui numa crítica ao modelo hospitalocêntrico, certo? Lembrando para vocês que, quando eu expliquei para vocês como se deflagrou a reforma psiquiátrica, eu disse para vocês que os profissionais, né, de saúde mental que estavam cansados com tantos maus tratos, juntamente com as famílias de alguns pacientes, né, se juntaram e foram para a rua panfletar, certo? Protestar, né, com cartazes, com faixas e tudo mais, tá? E esse movimento, ele recebeu um nome, tá? Que o Manual da Reforma Psiquiátrica, ele fala, e que nós temos aqui como MTSM, Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, tá? Lembrando para vocês também que alguns usuários também fizeram parte desse movimento, certo? Então, o movimento que os profissionais, família e alguns usuários se juntaram com a ideia de Felipe Pinel aí e, né, começaram o movimento dos trabalhadores em saúde mental, que tem a sigla MTSM. Então, quando vocês verem agora essa sigla, você já vai saber que foi o movimento, né, que iniciou aí a reforma psiquiátrica que nós vivenciamos até hoje, tá? Então, o movimento, ele passa a protagonizar e a construir, a partir desse período, a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtorno mental. Então, nós vemos aí, né, um ponto que nós até falamos na aula passada, alguns de vocês citaram aí, a questão da mercantilização da loucura, né? Instituições que eram privadas, tá? Que recebiam pessoas, né, de famílias ricas, que elas não tinham nenhum problema mental, mas eram internadas como se tivesse, né, devido a essa mercantilização, tá? E os manicômios que nós vimos, que trabalha aí os pacientes com transtorno mental, né, e que traz o hospital como referência, certo? Então, os tratamentos, né, como eletrochoque, como os pacientes estarem acorrentados, né, ficarem isolados em quartos escuros, tá? Então, tudo isso traz, né, crítica a esse modelo, tá? Que para a saúde mental de ninguém, isso é benéfico. Né? Imagine para quem já tem problemas. Imagine para quem já está alucinando, escutando aí as vozes, tá? Ele passar dias num quarto trancado, ele tende a escutar mais vozes, tá?
Então, como eu falei para vocês, o filme Nice, ele traz, né, esse resgate aí, certo? Mostrando a importância da terapêutica, de se trabalhar o humano, de se trabalhar o lúdico, de se trabalhar a psicoterapia para com esses pacientes de transtorno mental, tá? O tão benéfico que é esse tipo de tratamento, né? A psicoterapia. Continuando aí, né? Ainda com a crítica modelo, né, hospitalocêntrico, nós temos aí como personagem, né, o deputado que nós já falamos, que é o deputado Paulo Delgado, que trouxe para nós um projeto de lei, né, que não foi, né, aprovado, na realidade ele foi engavetado, mas ele trazia para nós, né, há 12 anos atrás, antes dele ser sancionado, né, antes da lei ser sancionada, que foi em 2001, né, a ideia que vinha a casar com o movimento dos trabalhadores de saúde mental, tá? Que era o quê? A extinção progressiva dos manicômios, tá? E, em troca disso, a questão dos direitos, das leis, da liberdade, da inclusão no tratamento do paciente, né? Então, você vê aqui que Paulo Delgado, ele propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Tá? Então, é uma luta de movimento da reforma psiquiátrica dos campos legislativo e normativo. E quando a gente fala, pessoal, essa questão, você veja que Paulo Delgado ele já trouxe a ideia de que os hospitais eles iriam ser fechados progressivamente. Não é assim, começou-se a reforma, puf, fecha os hospitais, não. Tá? Porque a gente sabe que nós temos pacientes que realmente necessitam estar em hospitais psiquiátricos, tá? Então, quando vai se fechando progressivamente, né, gradativamente os hospitais e abrindo as instituições abertas, então nós temos como pensamento o quê? O paciente vai saindo do hospital psiquiátrico, mas ele tem um suporte, né, que seria os CAPs, tá? Mesmo nós não tendo um CAPS em todas as cidades, mas nas cidades que não tem CAPS, ele tem um CAPS de referência, né? Que é aquela pactuação que é feita pelo SUS, né? Nós trabalhamos em cima dos princípios do SUS, nós da Rede Mental trabalhamos em cima dos princípios do SUS, né? Que mais na frente nós vamos ver que alguns desses princípios são desafios ainda para a rede de saúde mental, tá? Mas que essa questão do fechar gradativamente, certo? Permite que esse paciente vá se deslocar para uma assistência, tá? É por isso que a ideia de Paulo Delgado, certo? Que foi sancionada em 2001 pela Lei 10.216, ela traz, né, como referência aí a questão do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares Psiquiátricos, que é o PENASH, tá? Que mais na frente nós iremos falar aqui do PENASH, certo? E complementando, né, a ideia de Paulo Delgado, né, fechando os hospitais psiquiátricos gradativamente, a segunda Conferência Nacional de Saúde, ela fala que passa a entrar em vigor no país as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros CAPs, NAPs e hospitais-dia, e as primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. Então, o que é que acontece aí? Fechando progressivamente os hospitais psiquiátricos, abre-se progressivamente as instituições abertas, né? Que são os CAPs, que antes se chamava NAPs,
que era o Núcleo de Atenção Psicossocial. Hoje nós chamamos CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial, tá? E também como suporte para esses pacientes que são advindos do hospital psiquiátrico, criou-se os hospitais de dia, né? Que tinha o mesmo objetivo, né, dos CAPS, onde o paciente passava o dia lá, mas à noite eles iriam para suas casas, né? Que por ser uma instituição, os hospitais dias serem instituições extra muros, né, extra-hospitalares, mesmo tendo o nome aí de hospital, e estruturalmente tem um aspecto de hospital, tá? Mas os pacientes à noite iriam para suas residências, né? Ter o contato com a sua família, que é o principal objetivo que nós temos hoje dentro da ressocialização, né? Dentro do processo substitutivo, que nós já falamos, né? Que é a inserção da família aí no tratamento do paciente, certo? A título já de informação, mais na frente nós vamos ver isso. O primeiro CAPS que nós tivemos no Brasil foi em São Paulo, tá? E o primeiro CAPS que nós tivemos no Nordeste foi na cidade de Iguatu, certo? Iguatu, pessoal, ele tem quem é do Iguatu sabe disso, ela tem uma rede bem diversificada com relação à saúde mental, tá? E o que é que acontece? Essa rede, né, ela é bastante ampliada. Nós temos diversos... Boa noite, Tereza. Nós temos diversos... tranquilo. Nós temos diversos dispositivos da rede de saúde mental atuando lá no Iguatu, tá? Então, assim, é bem completo, certo? Boa noite, Vivian. Ok, pessoal? Então, o primeiro CAPS que nós tivemos no Brasil foi em São Paulo, o primeiro CAPS que nós tivemos no Nordeste foi no Iguatu, tá? E outra coisa, né, que a ideia de Paulo Delgado trouxe, né, que foi complementada pela Lei 10.216, foi a classificação dos hospitais, né? A avaliação dos hospitais, certo? E essa avaliação, pessoal, ela é feita, né, pelo PENASH, que nós vamos ver mais na frente aí, certo? Então, a reforma psiquiátrica depois da lei nacional, né, de 2001 a 2005, nós vamos ver aí. É somente em 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a lei Paulo Delgado é sancionada no país. A aprovação, no entanto, é de um substitutivo do projeto de lei original, que traz modificações importantes no texto normativo. Assim, a Lei Federal 10.216, que é de 2001, redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtorno mental, tá? Então, pessoal, nós vamos ver aí, né, que além da mudança da assistência, né, ser de ressocialização, tá? O paciente com transtorno mental, ele passa a ter direitos, certo? Direitos que antes eles não tinham, né? Porque eles eram considerados, né, loucos, doidos, então, muitas vezes endemoniados, né? Vai de quem acredita aí, e ele começa a ter direitos, e esses direitos, né, eles são trabalhados pelos profissionais da rede de saúde mental, né, através do assistente social, que busca esses direitos para esses pacientes, tá? E, por muitas vezes, os pacientes, eles já têm noção desses direitos, tá? Muitas vezes a gente acha que paciente com transtorno mental, ele é sem noção, certo? Ele não sabe de nada, mas muitas vezes ele sabe os seus direitos e sabe até onde buscar, né? Aí isso me traz um exemplo aí. Professor, Pode ficar à vontade, Cleito.
Inclusive, quando a senhora traz esses direitos que alguns sabem que eles que têm esses direitos, essa mesma perspectiva eles sabiam também antes que eram abandonados pelas famílias e ficavam lá isolados. E o CAPS vem trazer também essa ressocialização, né? Assim, que significativamente traz até uma melhora para eles, porque passam a ficar inseridos na família deles, participando do acolhimento, de estar junto, né? Então, do jeito que Isso. ele tem essa noção de direito, ele tem a noção também que está sendo abandonado pela família, quando era antes dos CAPs, né? Exatamente, Cleiton. E é por isso, né, que eu até já, acho que no primeiro dia que eu falei alguns pontos com a turma, eu falei na questão, né, desses pacientes serem diferenciados, porque muitos deles são excluídos pela família, né? Muitos familiares acharam péssima essa questão dos hospitais psiquiátricos fecharem, tá? Por quê? Porque muitas vezes eles nem iam lá, né? Eles eram realmente abandonados. Quando a gente começar a ver os programas, nós vamos ver que alguns pacientes não sabem nem o seu nome porque já perderam a identidade. Então, os profissionais lá que colocam o nome no paciente, certo? Então, tem toda essa questão. Por que é que hoje nós encontramos, né, isso é um questionamento em residências terapêuticas, qual a normativa da residência terapêutica? É que os pacientes que fiquem lá sejam pacientes que não têm família naquela cidade, tá? Ou a família foi embora, ou todo mundo morreu, certo? Ou ele, né, perambulava, né, era um andante, como é que se diz o nome? Certo? E daí tem um transtorno mental, o CAPS abraçou, leva para a residência terapêutica porque ele não tem família. Isso é o que nós temos no manual, tá? Mas na realidade nós vemos muitos pacientes que têm família no município, certo? Eles residem na residência terapêutica, certo? Porque a família não quer, tá? E aí a assistência social, ela do município, ela busca, né, a justiça, né, e a justiça chama esses familiares para que eles sejam responsáveis pelo paciente, mas aí eles alegam diversas coisas, né, e acabam aí a justiça abrindo mão ou deixando para lá, não obriga, né, em suma. E daí, como esse paciente não tem para onde ir, ele acaba indo para a residência terapêutica, tá? Isso é um grande questionamento dentro da rede de saúde mental, mas é uma realidade, né, nossa, certo? E até essa questão, né, do familiar, ele tem que saber que o CAPS, ele é corresponsável, né? Ele não é responsável sozinho, né? Porque tem familiares que deixam o paciente no CAPS igual a pessoa deixa a criança na escola, toma que é teu, certo? Aí, às vezes, quando acontece alguma coisa no CAPS que a gente precisa até deixar o paciente mais cedo, né, do que o horário de costume, aí, hoje já, por quê? E não era tal hora? Não é hora dele vir, não. Quer dizer assim, é como se ele se livrasse, né? E o paciente sente isso, né? Porque nós temos muitos pacientes que realmente sentem essa falta, né? Do afeto, da atenção, tá? Do acolhimento, certo? E voltando aí, né, para a questão dos direitos, aí eu trago um exemplo para vocês, né? Quem é de Lavras aí, Analine, sabe muito bem, né? Quando o CAPS de Lavras abriu, né, ele funcionava numa casa que duas casas depois era a delegacia, que antes era a delegacia lá. Aí o que é que acontece? Nós colocamos como norma no CAPS que os pacientes que tomavam muitas medicações, quando fosse no final de semana, o responsável tinha que vir pegar a medicação desse paciente, senão ele não levaria. E se ele passasse o final de semana sem medicação, se entrasse em surto, na segunda-feira nós não aceitaríamos. Logicamente que a gente ia aceitar, né? Mas a gente tinha que dar, né, aquela pressãozinha. Aí o que é que acontece? Essa paciente, a responsável dela era aquela, né? Meia, não tô nem aí.
só sei que não veio pegar essa medicação dela. E ela, quando saiu do CAPS, saiu daquele jeito, né? Com muita raiva. Aí o CAPS fechou, ela foi embora. Depois que o CAPS fechou, ela foi para frente da delegacia, começou a fazer escândalo lá, né? Simulou uma crise, né, e dizendo que o CAPS maltratava os pacientes, que nós deixávamos os pacientes sem comer, que a gente amarrava, né, puxava cabelo, ou seja, fazia os maus tratos, né, igual antes da reforma psiquiátrica. Quando foi na segunda-feira, né, nosso primeiro bom dia foi um oficial lá do fórum, né, nos contactando para que a gente fosse lá mostrar como era o nosso serviço, né? E assim, muitos policiais, por ser nossos vizinhos, já conheciam como a gente trabalhava, né? Inclusive, por diversas vezes, pois é, Jaciane, por diversas vezes, né? A gente, quando não tinha transporte, ia deixar até os pacientes no camburão da polícia, né? Nós já estávamos familiarizados em andar no camburão da polícia, né? No carro da polícia aí, em deixar os pacientes. Aí, a gente foi lá no fórum, mostrou como era que a gente trabalhava para o juiz e tal, né? Levou os nossos protocolos, certo? E como os policiais já sabiam, né? Essa questão foi mais normativa, certo? Mas assim, para vocês verem que ela teve noção, né, de ir para o canto certo, né, para frente da delegacia, porque se ela fizesse isso em outro canto, talvez nem tinha Vive também aí de Lavras. Talvez nem tinha chamado tanta atenção, né? Mas ela foi para o local onde, né, digamos, agora eu vou botar eles presos, né? Então, assim, ela foi esperta, né? E nós temos vários pacientes que têm essa noção de seus direitos, né? Que têm a noção, né, do dia a dia, de dinheiro, certo? De como realmente tomar as suas medicações, né? Que são muito, muito independentes, apesar de serem pacientes que têm sucessivas crises. Ok, pessoal? Então, a lei, ela trouxe isso aí para os pacientes com transtorno mental, tá? Tô rápido, tá dando para acompanhar, qualquer coisa vocês vão intervindo aí, tá certo? Daí, né, dentro da reforma Tá ótimo, psiquiátrica, professor. oh, que bom, Cleiton. Daí, dentro da reforma psiquiátrica, nós vimos que teve dois processos, né? Esses processos andaram juntos, que foi o processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. O processo de desinstitucionalização, ele trabalhou o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a abertura das instituições extramuros, e o processo substitutivo trabalhou a questão da inserção da família no tratamento e também a capacitação dos profissionais no serviço, né, da saúde mental, tá? Dentro do processo é, dentro do processo de desinstitucionalização, foi criado o PENASH, tá? E como vocês têm aí, é o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar Psiquiátrico. Esse PENASH, ele funciona em vários setores hospitalares, tá certo? Para nós, é o psiquiátrico, tá? Que foi instituído em 2002 por normatização do Ministério da Saúde. Então, o que é que acontece? Tá? O PENASH, ele vai lá na instituição, certo? E ele observa como essa instituição ela está trabalhando, tá? Ele observa a questão dos recursos humanos, né? Quem são os profissionais, a demanda desses profissionais, tá? Ele olha a estrutura, né? Como é que está a estrutura física, a questão de utensílios, a questão de equipamentos, tá? Olha também a questão da evolução dos pacientes, né? Se tem pacientes que estão lá por muito tempo, certo? É porque não está tendo rotatividade, tá? E daí, que trabalho está sendo feito para que esses pacientes evoluam e recebam alta? Tudo isso é visto. Seria o que a gente chama de uma auditoria,
tá? Onde eles observam vários parâmetros, tá? Para classificar os hospitais em 4 pontinhos que nós vamos ver em seguida, certo? Mas aí eu quero mostrar para vocês nesse slide aqui a questão de que a assistência dos hospitais psiquiátricos conveniados e públicos, tá? Existentes em sua rede de saúde, ao mesmo tempo que indica aos prestadores critérios para uma assistência psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS e descredencia aqueles hospitais sem qualquer qualidade de assistência prestada à população adscrita. Aí, pessoal, eu quero que vocês entendam que essa população adscrita, o hospital, ele tem que ter essa noção, tá? Ele tem que ter... desse jeito, Bruna, ainda é muito, né? Eu vou explicar aqui, eu falo isso que Bruna citou aí, tá? Então, o hospital, ele tem que conhecer a rede, né? Ele tem que saber que ele faz parte da rede. Então, ele tem que ter aquela interligação, tá? Com os CAPs do município em que ele existe, né? Tem que ter aquela ligação com as estratégias, tem que ter toda essa interligação, não só com a rede de saúde mental, mas com a rede de saúde em geral, tá? E uma observação que, quando a última turma de saúde mental, né, daí que nós levamos para o Santa Teresa, tá? Ele fez com que nós observamos, que o menino entrou aqui, me desconcentrou um pouquinho, nós observamos que os pacientes, tá, que estavam lá, eles já não tinham essa assistência, tá? Nós observamos, né, relatos de alguns profissionais que ainda estavam lá, que eles nem conheciam quem era o enfermeiro do CAPS, né? Quem era o enfermeiro do CAPS lá do Crato, Juazeiro, Barbalha, né, Cariri, certo? Então, assim, a gente observa como é que essa rede existia, certo? Se eles não conheciam nem, né, os vizinhos, né, os CAPS da cidade, tá? Os profissionais do CAPS. Então, não existia rede, tá? E o que é que acontece aí, certo? É que muitas vezes, quando nós ligávamos para lá, tá? Para levar algum paciente para lá, o que é que acontecia? Nunca tinha vaga, tá? Então, a gente, depois de muito trabalhar com o paciente, a gente via que esse paciente precisava ser internado, tá? Então, nós ligávamos para lá, a gente é do CAPS de Lavras, nós estamos precisando mandar um paciente para internação. Não mande que nós não temos vaga, certo? E aí, eu fui observando que se eles não tinham nenhuma rede, né, nenhum conhecimento da rede de lá do Crato, como é que eles faziam para nos conhecer, tá? Que lá, o hospital era nossa referência, tá? Então, um dos pontos, né, que a gente observa que realmente esse hospital estava para ser fechado, certo? Aí, pessoal, o PENASH, por favor. O PENASH, ele, né, classificava os hospitais nos 4 pontos, né? Se o hospital tivesse bom, continuava, tá? Se o hospital tivesse mais ou menos, baixava-se uma porcentagem do percentual, né, que era investido aí no governo federal, né? Nós vimos que nós tínhamos um percentual de até 20% para se diminuir dos leitos hospitalares, né? Então, esse percentual, tá, ele adentrava na abertura ou na ampliação das instituições abertas, ok?
Outra classificação que era feita pelo PENASH era que precisavam de adequações, devem sofrer revistorias, né? Então, aí era quando eles davam um prazo para que esse hospital melhorasse, certo? Porque senão ele iria ser descredenciado, que é o próximo ponto, tá? Então, eu acho, né, na minha humilde visão, quando a gente foi lá no Santa Teresa, né, pela última vez, que no ano seguinte fechou, eu acho que eles já estavam aí nesse terceiro ponto, né? Eles já estavam para sofrer revistoria se eles não melhorassem, já estavam no alerta aí para serem descredenciados, certo? Então, só recapitulando para vocês, né, que os barulhos nessa casa hoje estão imensos, viu, pessoal? Perdão. Se tivesse boa qualidade, continuava e não tirava nenhuma porcentagem do financiamento. Se tivesse na qualidade suficiente, já se tirava alguma porcentagem aí dos 20%, né, de verba aí federal, tá? Se tivesse, né, precisando, né, de realmente uma revistoria, eles iriam receber orientação, tá, no que precisavam melhorar, mas já estavam no alerta que iriam ser descredenciados. E se, né, realmente na revistoria não tivesse nenhuma melhora, realmente esse hospital era fechado. Aí, pessoal, no papel, né, que no papel, como se uma famosa frase aí do SUS, no papel tudo é muito bonito, né, automaticamente a porcentagem de verba que não iria mais para aquele hospital, né, iria para a abertura das instituições extra-hospitalares, ou seja, para abertura ou para ampliação de outros CAPs, de outras residências, de outros programas do Ministério da Saúde, para que os pacientes que saíssem desses hospitais já tivessem, né, uma instituição para fazer esse atendimento. Deu para entender aí como era esse processo do PENASH? Vamos seguindo aí. Aí, pessoal, né, o PENASH exerceu a função de desencadeador da reorganização da rede de saúde mental, diante da situação de fechamento de leitos hospitalares e da consequente expansão da rede extra-hospitalar, né? Isso aí foi tudo que nós falamos até agora. Tá? Ao mesmo tempo, aí as estratégias de redução de leitos psiquiátricos. Ao mesmo tempo, garantindo-se que as reduções de leitos se efetivem de forma planejada, de modo a não provocar desassistência nas regiões onde o hospital psiquiátrico ainda tem grande peso na assistência às pessoas com transtorno mental. Esse processo, com ritmo pactuado entre os gestores do município e do estado, hospitais e controle social, deve incluir o aumento progressivo dos equipamentos e das ações para a desinstitucionalização, tais como, né, a abertura e a ampliação de CAPs, residências terapêuticas e o programa de volta para casa, tá? Aí, pessoal, nos municípios, né, começou-se a ser aberto os CAPs, tá? Quem é daqui, né, das cidades circunvizinhas, certo? Das cidades circunvizinhas aí do ICOR, né, nossa referência, a maioria dessas cidades tem o CAPS tipo 1, tá? No CAPS tipo 1, pessoal, nós vamos ver em outra aula aí, que ele não precisa ter um psiquiatra, ele precisa ter um médico com formação em saúde mental, tá? Aí vocês imaginem, e se precisar realmente esse paciente de um psiquiatra? Nós temos nosso CAPS de referência, que é o ICOL. Então, vocês vejam que o governo, né, ele pensou em tudo para que os pacientes com transtorno mental, eles também não ficassem desassistidos quando realmente os hospitais psiquiátricos fossem fechados. Então, eles começaram a investir
na abertura, né, desses CAPs. Onde não tem CAPs, tem um CAPs de residência. Na cidade eu não tenho CAPs, mas ele tem um CAPs de referência, desculpe, tá? Como, por exemplo, o CAPs infantil do ICOL, ele é referência para todas essas 7 cidades circunvizinhas. Lavras, Oroz, Cedro, Baixio, Ipalmirim, o Mari, tá? O CAPS AD, que trabalha álcool e drogas, ele também é referência para todas essas cidades. O CAPS 2, que tem um psiquiatra, ele é referência para todas essas cidades, tá? Logicamente que no CAPS 1, que tenha um psiquiatra, né, como eu acho que Cedro, né, não sei se o doutor Eduardo ainda trabalha lá, né, então, logicamente que ele não vai precisar mandar para outro psiquiatra, né, mas isso pode acontecer. Então, nós temos, trabalha, né, Eugênia? Então, nós temos uma referência, tá? Nós temos um CAPS de referência, ok? Como, por exemplo, Ipalmirim, Baixio e Umari não tem CAPS no município, mas tem a referência que é a ICOL. Então, como nós trabalhamos em SUS, tá? Né, Eugênia, não? Como nós trabalhamos em SUS, tá? Tudo está pactuado. A FAELHA, tá? Para que o nosso paciente ele seja assistido, mesmo que seja um paciente que precisava estar no hospital psiquiátrico. E daí, pessoal, outro processo, né, que acontece dentro da nossa reforma psiquiátrica, né, é a questão da inclusão social. Certo? Então, né, a inclusão social é o nosso objetivo maior, logicamente, né, que o tratamento, né, faz parte desse objetivo, mas a ressocialização, ela vem junto com o tratamento, tá? Então, inserir esses pacientes, né, em eventos do município, como eu falei para vocês, né, o desfile lá do dia 7 de setembro, inserir numa festa que o município vai fazer com algum grupo, né, um São João, um carnaval, tá, levar esses pacientes para uma praça. Logicamente que nós iremos levar os pacientes que estão em estado de manutenção e estabilidade. A gente não vai levar um paciente em crise, né? A gente vai levar aqueles pacientes que a gente sabe que já estão podendo, né, se ressocializar, tá? E a gente vai fazendo esse trabalho aí de ressocialização. Oi, Cleito. Pensei que ele ia falar. Tá certo? É isso aí que a senhora está falando, a gente vê bastante hoje em dia. Por exemplo, está chegando agora o 7 de setembro, né? Aí que fazem o desfile de 7 de setembro, aí, pelo menos aqui na nossa cidade, acontece no dia 1º de setembro, e não no dia 7, porque é o dia do município, aí eles fazem uma só. E aí a gente vê o carro da APAI, né, com o pessoal, né, os usuários da APAI, passando, fazendo parte do desfile, né? Desfilando. Isso. Então, sendo o quê? Ressocializados, né? Como a senhora vem trazendo. Muito bom, professora. Exatamente, tá? E nós temos que trabalhar visando isso aí, tá? Visando essa inclusão, tá? Do nosso paciente na sociedade. Nós que temos que dar esse pontapé, certo? Uma vez o circo veio para cá, em Lavras, e nós levamos os pacientes para lá, né? O pessoal todo, né, olhando, né? Nem quiseram sentar perto de nós, mas nós estávamos lá e foi uma noite bem agradável, certo? Então, essa ressocialização, ela tem que acontecer por nós profissionais para, muitas vezes, a família enxergar, poxa, meu paciente, né, está conseguindo viver em sociedade. Então, eu já posso levá-lo numa igreja, já posso levá-lo numa praça, né? E daí a família vai vendo uma melhora desse paciente, ok? Dentro também, pessoal, dessa inclusão social, nós temos a questão da economia solidária. A economia solidária é um programa do Ministério da Saúde,
tá? Como é que ela acontece? Ela acontece ligada à prefeitura, certo? Por exemplo, o CAPS vê que um paciente, ele está já se ressocializando e agora o CAPS quer que ele trabalhe, tá? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai até a prefeitura e mostra à prefeitura que existe esse programa do governo federal, tá? E que a gente queria mandar esse projeto para o governo, para que o governo, juntamente com a prefeitura, pagasse essa pessoa para trabalhar, esse paciente para trabalhar, tá? E isso é uma contrapartida dos dois, tá? É governo federal mais prefeitura, mais município, tá? E a gente vai tentando encaixar esses pacientes, que a gente já sabe que pode, né, estar em sociedade, nos diversos trabalhos, como, por exemplo, né, aguar um jardim, uma praça, tá? Ser vigia de alguma coisa, participar, né, de uma instituição aí fazendo algo, tá? Logicamente que a gente não vai colocá-los em serviços, né, que sejam estressantes, né? Mas serviços que a gente observe que eles têm habilidades para fazer, né? Para desempenhar, e que eles vão estar ocupados, e pessoal, se para nós que somos, né, normais, né, trabalhar e ganhar o nosso dinheiro é ótimo, né? Imagine para eles que assim sempre foram problemas, né? E hoje eles estão trabalhando, né? Estão ganhando seu próprio dinheiro, tá? Através das habilidades que eles mesmos têm, certo? Então, assim, uma certa vez no CAPS, né? Nós fizemos uma feira, tá? Nós trabalhamos 2 meses com os pacientes e eles fizeram diversas coisas, né? Nós tínhamos uma paciente que fazia crochê muito bem, então ela fez diversas peças. Nós tínhamos 2 pacientes que trabalhavam com pintura, tá? Eles desenhavam lá a caricatura mesmo, perfeito, tá? Então nós compramos telas, tintas e eles começaram a pintar, tá? E outros que iam fazendo outras coisas, né? Nós tínhamos um paciente que fazia carrinho de lata de óleo, tá? Nós até fizemos aí uma campanha para arrecadação de lata de óleo, que hoje a gente não usa, né, mais, tá? E daí o que foi que a gente fez? Nós fizemos uma exposição de todo o material que foi confeccionado por eles e vendemos, tá? Convidamos, né, a sociedade em geral para vir observar, e eles ficavam lá no meio da sociedade, mostrando, né, o que eles faziam. Alguns até nem queriam que alguém pegasse, né? Então a gente trabalhava com eles isso aí também, certo? Exatamente, o cotidiano da PAI, tá? Então, pessoal, o dinheiro que foi arrecadado, né, 50% a gente ficou para comprar mais materiais para eles trabalharem e 50% ficou para eles. Então, assim, foi uma festa, né? Tenho meu dinheiro, tá? Nós tínhamos um paciente que ele conseguiu se aposentar, tá? Então, assim, ele todo dia chegava, depois que, né, da aposentadoria, todo dia ele chegava lá no CAPS dizendo assim, ele me chamava de CREA. Dona CREA, hoje eu comi carne. Ontem eu comi carne. Todo dia ele comia carne, né? Então, assim, para ele, né, é uma festa, e o sentido de que a carne está sendo comprada agora na casa dele porque ele é aposentado, então é ele que está financiando a carne, né? Ele até dizia, qualquer dia eu vou comprar, vou fazer um almoço para vocês tudo comer carne, né? Como, né? O fato, né, dele manter, dele fazer, dele ter o seu próprio dinheiro, pessoal. E é isso que a economia solidária ela traz, tá? É ocupar a mente desses pacientes no próprio trabalho, né? Aquela questão do trabalho dignifica o homem. E isso para um paciente com transtorno mental é socialização, é digno, ok? Então, existe também esse projeto aí, Economia Solidária, dentro da reforma psiquiátrica, e vocês podem encontrar aí no manual que eu mandei para vocês, da reforma psiquiátrica, tá? E daí, pessoal, poxa, não passei, não? Nós temos alguns desafios, tá? Como eu falei para vocês, né, como nós trabalhamos com os princípios do SUS, nós temos alguns desafios,
né? O primeiro deles aí, nós temos a questão da acessibilidade e da equidade, que são princípios do SUS, né? Ter acesso e equidade, tá? Então, estima-se que 3% da população necessitam de cuidados contínuos em saúde mental, em função de transtornos severos e persistentes. A magnitude do problema exige uma rede de cuidados densa, diversificada e efetiva. Tá? Cerca de 10 a 12% da população não sofrem transtornos severos, mas precisam de cuidados em saúde mental na forma de consulta, aconselhamento, grupos de orientação. Então, o que é que acontece aí? Muitos profissionais da estratégia, acho que nós já até citamos alguma coisa sobre isso, eles não querem atender o paciente com transtorno mental, tá? Porque paciente do CAPS, vá para o CAPS. A gente não atende aqui, certo? Aí o que é que acontece? Superlota o CAPS. E na realidade, o nosso público maior, pessoal, são pacientes com transtornos mentais severos, graves e persistentes, ou seja, pacientes em crise, tá? Esse é o nosso público maior, esse é o nosso alvo, tá? Aí o que é que acontece? Nós temos psiquiatras que eles atendem 2 vezes por semana no município, alguns até de 15 em 15 dias. Aí vocês imaginem o tanto de paciente que eles têm para atender, né, nesses 2 dias que eles vão. Não é todo município, né, que é contemplado, né, 4 a semana inteira com um psiquiatra, tá? E daí, digamos que ele atenda 30, 40 pessoas no dia, tá? Dessas 30 pessoas, 10 são só para pegar receita. Tá travando de todo mundo? Ou é só de Vivian? Digamos que desses 30, 10 é só para pegar receita, tá? Então, fica 20 para os casos severos e persistentes, né? Aí a gente imagina que, se a estratégia pode dar essas receitas a esses pacientes, desafoga o CAPS e realmente as vagas ficam só para os pacientes graves, severos e persistentes. Concordam comigo? Tá? Mas esse problema, né, é um desafio para nós, certo? Por isso que a gente trabalha um serviço, né, um programa do Ministério da Saúde, que a gente vai ver mais na frente, que é o matriciamento, que nós, profissionais da rede de saúde mental, tenta trabalhar a estratégia para que ele venha aderir realmente a nós e atender esses pacientes, né, que precisam só de receita, só de um acolhimento, só de uma orientação, só de uma atenção, só de um conversar. Cléria. Oi, quem é? É Dávila. Oi, Dávila. Cléria, aqui em Jaguaribe, a gente tem muito andarino, sabe? E é incrível que eles se encostam todos aqui. Aí aqui não existia ainda o CAPS. Só que aí, tudo isso, todos esses pacientes iam para a PAI. Aí, como a PAI estava ficando super lotada, e não é o dever deles, né? Aí o prefeito conseguiu trazer um CAPS para cá, para Jaguaribe. Mas aí, as pessoas que trabalham lá, muitas deles, Cléria, ajudam, outras fazem maltratar as pessoas. Você acredita? Pois é. Pode continuar, Dávila. Os próprios profissionais não cuidam como é para cuidar. Pronto. Aí, esse ponto que Dávila falou também é um desafio, né? Nós temos muitos profissionais dentro da rede de saúde mental que não assistem, né, da maneira humanizada, da maneira como eles são para assistir, né? Vendo, né? Por isso que eu falo para vocês a questão do nosso público ele ser diferenciado, tá? E eles precisam ser tratados como diferentes. Mas nós temos que ver que esses diferentes, eles precisam ser incluídos na sociedade, porque eles fazem parte da sociedade, né? Eles têm direitos como nós,
certo? E assim, é por isso que dentro do processo substitutivo, né, fala-se na capacitação desses profissionais. Precisa ser capacitado para que esses profissionais entendam que muito do que os pacientes fazem faz parte da sua sintomatologia, né? Faz parte do seu transtorno, tá? E a questão aí, né, da agressividade que muitas vezes esses pacientes têm para conosco, né, têm para com os profissionais, nós não podemos estar revidando da mesma maneira, né? Infelizmente, né, eu já tive colegas lá no CAPS que sofreram uns tapas aí, né, de paciente quando estava em crise, certo? Mas o que é que acontece? A gente não pode estar batendo no paciente, a gente não pode estar revidando, né, dessa maneira. A gente tem que se impor, né? E não demonstrar medo, certo? Eu tenho vários exemplos de várias vezes que eu fui violentada verbalmente, tá? Nunca fui fisicamente, nunca pretendo ser, né? Mas verbalmente já fui várias vezes e eu não pude demonstrar medo, tá? Por quê? Porque é igual, né? Eu comparo muito, assim, a questão de uma criança, né? Às vezes a criança, quando ela quer brigar e a pessoa fica com medo, amedrontada, ela não, né? Se acha o máximo, pois o paciente com transtorno mental é da mesma maneira. Se nós demonstrarmos que temos medo deles, tá? Eles tendem a, né, engrandecer, a mostrar, eu faço o que eu quero aqui porque ele tem medo de mim. E eles notam isso de nós, tá? Então, nós temos que nos manter, nem que depois, quando eles saiam, né, vocês façam igual a mim, puf, sentei numa cadeira e não me levantei mais naquela tarde. Mas, no momento lá que ele estava lá, né, no momento que nós estávamos lá, a gente, né, eu me impus, não demonstrei medo de jeito nenhum, né? Ainda botei o paciente, né, sentado, que ele ia passar, de castigo, né? Ele ia passar o dia todo lá para ele aprender que ele não estava em casa, né? Que ele tinha que seguir as normas da instituição, tá? Para o bem dele, para o bem de nós e para o bem do tratamento, certo? Deixa eu ver aqui o que Cleiton falou aqui. Exatamente, né? É a questão, pessoal, de cada um fazer o seu papel. Uma coisa... Oi, Data. Eu tenho outro exemplo. Pode falar. Aqui perto da minha casa, tem uma criança que hoje ele é considerado, entendeu? Ele hoje tem transtornos. Mas no papel, assim, sabe? Porque antigamente ele batia na mãe dele, entendeu? Na mãe dele, não. Ele foi criado, já mataram os pais dele e ele foi criado por essa senhora. Ele mora aqui em frente à minha casa. E por incrível que pareça, eu era toda jeitosa com ele. E, tipo, quando ele estava muito agitado, eu que ia lá e que conseguia acalmar ele. Mas chegou um certo tempo, Cléria, que nem a mim ele estava conseguindo mais se acalmar. Aí, como aqui em Jaguaribe não tinha, né, era um CAPS e a página estava super lotada, eu tive que ir atrás do conselho do tutelar para poder encaminhar ele para lá para Fortaleza, né? Aí sim, Cléria, agora você falando assim na aula eu tô achando muito interessante porque agora eu tô entendendo assim o que é realmente, entendeu? A situação. Antigamente, quando eu via ele agitado, eu dizia: "Isso é frescura, é só bater nele que no instante ele melhora", sendo que não era, ele realmente tem problema na cabeça dele, que hoje é comprovado, entendeu? Eu consegui na casa de apoio de lá para poder ele ir. Ele passou 1 ano e meio lá e hoje ele veio outra pessoa. Ele é um menino hoje super calmo, toma a medicação dele, ele também é aposentado e tudo. Aí eu perguntei a ele assim, o nome dele é Wellington.
Eu disse, Wellington, como era lá? Aí ele disse a mim, tia, aí ele me chama de tia hoje, ele disse, tia, as tias de lá explicava que a gente tem que comer na hora certa, que a gente não pode ser ignorante. Claro, ele batia demais na mãe dele, demais, demais, demais mesmo. Mas hoje, graças a Deus, ele veio outra pessoa. Aí eu tava dizendo aqui o pessoal, né, onde eu moro, disse, já pensou se fossem os profissionais que estão aqui dentro do CAPES daqui de Jaguaribe, se o Wellington tivesse ido para lá, ele ia voltar muito pior. Porque quando ele foi, todo mundo ficou dizendo, né? Não, lá é só mais uma aprendizagem, lá ele vai voltar é pior. Mas não. Educação totalmente diferente. A criança hoje é totalmente, passou só 1 ano e meio lá. E agora está aqui com a gente. Depois eu vou tirar uma foto dele para te mandar no PV, para você ver ele. Pronto, mande, Dávila. Pois é, pessoal, né? Que bom esses exemplos aí de Dávila, né? Isso me faz lembrar, né? Essa questão de que existe muitos CAPs, né? Que infelizmente não trabalha como se deve trabalhar, tá? Eles fazem tipo ambulatório, no sentido de que o paciente não fica lá. O paciente não faz oficina, o paciente não faz terapia, quer dizer que o paciente vai para lá, tá? Faz sua consulta com o psiquiatra ou com o médico de informação, se for o CAPS tipo 1, faz sua consulta agendada com a psicóloga, recebe sua medicação, né? Como o Gessiano estava falando aí, que vai pegar a medicação, certo? Lá no CAPS, porque quando a gente for ver CAPS, de acordo com as portarias do CAPS, a farmácia é para ser inserida dentro, tá, da estrutura do CAPS. Mas, pessoal, nós temos muitos CAPS que eles não trabalham dessa maneira, né? Não trabalham fazendo oficinas, não trabalham visando a terapia, visando a reinserção social, trabalham nesse olhar aí de que não estou nem aí para eles, certo? E, infelizmente, isso não traz resultados, tá? Isso não traz nenhum resultado para o paciente, isso não traz nenhum resultado para a família, tá? E assim, você vê que a instituição que trabalha, tá? Ela tenta educar o paciente, certo? Não é ele chegar lá e fazer o que ele quiser, não, certo? Ele tem que ter regras, certo? Ele tem que ter noção do bem viver, né? Qual o nosso primeira convivência social? É dentro de casa. É verdade, Cleiton, né? Qual é o nosso primeiro, né, convivência? É dentro de casa. Então, nós temos que saber viver dentro de casa, conviver, tá? Então, lá, o CAPS é uma casa, né? Então, lá tem as regras, tem horário de almoço, tem horário de medicação, né? Tem horário das terapias e todos têm que fazer. Logicamente que a gente sabe que não é tudo como a gente quer, né? Porque a gente está trabalhando com mentes, né, diversas mentes que estão doentes, mas na maioria das vezes a gente, né, vai levando cada um, né, para um canto, mas eles estão sendo vistos, sendo observados, tá certo? Outra coisa também que como é aqui? Eu falei na mensagem, Cléria, que, tipo, quando alguém fala alto assim perto dele, ele diz assim, ei, fale baixo, ela tá ali escutando, não precisa você gritar. A educação dele veio totalmente diferente. Exatamente, tá? E nós temos que mostrar para eles, né, que assim, eles não podem ter os mesmos hábitos que eles vinham dentro de casa, não, né? Aí mais na frente eu vou mostrar para vocês a questão da redução de danos, onde a gente não pode tirar todos os vícios do paciente, não, mas nós temos que minimizar esses vícios, certo? Nós temos que educar, né? Como, por exemplo, muitas vezes questiona-se por que o paciente fuma dentro do CAPS, né? E isso faz parte do trabalho de redução de danos. Eu não posso tirar uma coisa que traz prazer, né? Apesar dos malefícios, mas traz prazer para o paciente, e ele entrar em crise, tá? Nós podemos o quê? Diminuir
o número de cigarros que ele, né, faz uso lá dentro do CAPS, tá? Isso aí mais na frente vocês vão entender quando a gente for trabalhar a redução de danos aí, ok, pessoal? Então, a autonomia, exatamente, banho, sol, o horário da medicação, tá? Aprendem os direitos, a gente tem que trabalhar a questão das orientações, né? A questão da sexualidade, do uso do preservativo, tá? A questão de outras patologias que eles tenham e tem que tomar as medicações nos horários certos, né? Nós da enfermagem temos que estar inserindo, né, esses pacientes em outros serviços, como por exemplo, se o paciente precisa ir para um dentista, tá? Muitas vezes fica mais fácil ele ir quando a gente intervém, certo? Por quê? Porque nós temos muitos, exatamente, e esses namoros que Cleiton está aí falando precisam ser observados, tá? Porque, né, muitas medicações aumentam a libido aí, certo? E muitas vezes a gente pega os pacientes lá no banheiro, tá? Então a gente precisa de observação para nada acontecer por lá, certo? Então, voltando aí o dentista, né? Muitas vezes a mãe chega, eu já tentei várias vezes levar ele no dentista, e o particular e o público, e eles não querem atender, diz que é para eu levar ele para o CEL, né, que é o Centro de Referência Odontológica, e é distante, só tem não sei aonde, não tem como ligar não e tal, e a gente, né, que tem um acesso maior lá com o profissional, liga, né, ver se não tem uma vaguinha aí para ele chegar, né, que seja os últimos, chegar e ser logo atendido, porque ele não pode ficar esperando e tal. A gente tem que estar fazendo essa ligação, tá? Para que esse paciente, né, receba aí essa assistência, ok? Quando nós formos ver os planos, né, o projeto terapêutico, nós iremos adentrar, né, nisso aí. Agora a gente tem Cleiton para nos orientar aí como a psicologia trabalha, e nós, né, mostrarmos aí dentro do projeto terapêutico como é que a enfermagem trabalha, ok? Mas isso aí são assuntos para os próximos capítulos, tá? E, pessoal, dentro aí, né, dos desafios, nós temos a questão daí do modelo hospitalocêntrico, por ser concentrador de recursos e de baixa cobertura, é incompatível com a garantia da acessibilidade, né? Então, já mostrei para vocês, né, que às vezes a gente liga lá para o hospital, realmente a gente só manda em último instante, que realmente não tem mais o que fazer com esse paciente, e a gente ainda não tem acesso, né, a essa instituição, ao hospital. Aí muitas vezes a gente liga, diz que não tem vaga, mas mesmo assim a gente manda o paciente. Ok? Tá? Então, aqui, a qualidade do atendimento deve ser garantida em todas as regiões do país, mesmo as mais carentes e distantes dos centros universitários, e pode ser assegurada através de um forte programa de capacitação, supervisão e formação de multiplicadores, o distanciamento entre as instituições de formação e pesquisa, e a saúde no Brasil agrava as carências de formação e qualidade de profissionais, né? Isso aí entra o que Dávila falou, né? A questão de muitos profissionais estarem lá, né? Mas não abraçarem a rede de saúde mental, tá? E por isso ficam maltratando os pacientes, não tem aquele carinho, não tem aquele acolhimento, o paciente não tem aquela assistência, e a gente não vê melhora, né, do CAPS ou do paciente dentro da instituição. Muitos, né, estão por estar, realmente não abraçam, certo? Se formaram e nunca pretenderam estar trabalhando com, né, essa clientela, tá? E, né, estão realmente, né, pelo financeiro, por ter sido o único vínculo, a única oportunidade, mas, mesmo assim, não quiseram abraçar, né? Porque aí eu digo isso e lembro de mim, né, quando eu vim para Lavras, eu não
eu fui, logo, uma semana que eu vim para Lavras, eu fui convidada para coordenar o CAPS, né? Então, assim, eu passei 2 semanas sem dormir, minha gente, pensando, né, que lá, o que era que eu ia fazer lá, que eu ia ser a primeira a correr, certo? Porque minha expectativa sempre foi a estratégia, né, que eu me adoro, né, Dávila, né, minha proposta, eu pensar sempre foi a estratégia, né, saúde da família, trabalhei, assim que me formei, 2 anos, 3 anos, 4 anos na estratégia, estou contando aqui os tempos, 4 anos na estratégia, né, e vim para Lavras e daí, né, fui convidada para coordenar o CAPS, que estava abrindo, né. Então, assim, eu fiz tudo que me ensinaram bem direitinho, sabe? Meus primeiros dias eu não ia nada de sapato alto, ia só de sapatilhinha, porque qualquer cor para correr era mais fácil, né? E assim, eu fui abraçando e fui gostando, e hoje eu sou apaixonada pela saúde mental, tá? Sou apaixonada pelos meus pacientes, né? Às vezes até eles já deixaram, menina, não sabe. Eles já deixaram até de ser pacientes, porque não estou mais lá, né? Questões aí políticas, mas, né, às vezes, né, eu vejo eles na rua e eu mesmo vou abraçar, tá? Gosto demais. Cléia sincera. Mas hoje eu sou super apaixonada. Eu não me vejo mais fora da saúde mental, tá? É por isso que eu levo os projetos para aí, porque eu quero sempre estar inserida, né? Sou apaixonada mesmo pela saúde mental. E assim, né, como relatei para vocês e vou relatar mais na frente, já sofri agressões verbais, né, até ameaçando o meu primogênito, né, mas sou apaixonada, certo? E, pessoal, para a gente encerrar, né, estou conversando demais hoje, a questão da formação dos recursos humanos, certo? Que, né, adentra aí em tudo que Dávila falou, e é necessário essa formação para que a gente entenda. Então, quando, né, a pessoa não tem a oportunidade de fazer uma capacitação, como, por exemplo, nós aqui fizemos para abrir o CAPS de Lavras, mas quem está lá, tá, tem que receber, obrigada, Cleide, tem que receber essa capacitação dos profissionais que lá estão, tá? Tem que saber como é que a gente se porta, pessoal. Um exemplo que nós temos são os monitores de saúde mental, né, que são os vigias, né, que são realmente aqueles, né, homens arrões aí, que realmente precisam de força, certo? Que a gente chama de monitores, tá? Então, o que é que acontece? Eles têm que ser treinados que no momento de crise, se eles receberem, né, um tapa, eles não podem estar revidando, certo? Então, assim, esses ensinamentos, a experiência, ela vai nos trazendo, mas nós também já podemos estar informando isso, estar capacitando esses profissionais que estão entrando, tá? E, pessoal, né, como Dávila falou, quando a gente não tem o conhecimento, certo? A gente acha que é isso, que é aquilo, que é invenção e que é tudo mais. Nós temos pacientes que inventam, tá? Mas nós temos que entender até onde isso é uma invenção do paciente, até onde isso faz parte, né, da patologia, ok? E isso nós devemos levar para todos os pacientes que estão, né, no CAPS, para que nós que trabalhamos em equipe, porque lá no CAPS a gente tem realmente que trabalhar em equipe, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, mais na frente, tá? Para que a gente leve junto e atenda os pacientes da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Então, por hoje a gente encerra, tá bom? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade. Oi. Eu queria só tirar uma pequena dúvida, que eu deixei no final, em relação... Essa disciplina, ela tem estágio? Tem. São 20 horas de estágio no CAPS. No caso, eu tenho que fazer esses estágios também, né? Eu creio que sim, né? Porque você está pagando a disciplina, né? Pronto. Aí eu vi que a senhora falou com a turma aí que
que eles eram livres para se organizarem as turmas. Aí, se alguém puder lembrar de mim aí, eu agradeço. Pronto. Viu, pessoal? Então, vamos inserir Cleiton aí também nesses Obrigado, grupos, professor. tá? De estágio, tá bom? Ok, pessoal? Então, eu vou mandar para você, esses slides já estão lá para vocês, vou mandar agora o teste, certo? Tem uns 10 dias aí para vocês resolverem os testes, eu sei que vocês querem resolver tudo hoje, né? Mas não precisa não, tá? E no mais, sexta-feira nós nos encontraremos às 20h30, tá bom? Beijo, tchau. Tá cansada, né, Kilvio, de trabalhar? É isso mesmo. Show, obrigado, professor.